Olá a todos e todas, eu sou Diane Bick, eu repórter de tributos, e hoje eu estou aqui com a minha colega Fernanda Valente, também repórter de tributos, para a nossa série de entrevistas sobre os 100 anos do CARF. Hoje a gente tem o prazer de entrevistar Carlos Henrique de Oliveira, e a gente queria começar te perguntando já sobre, na sua opinião, qual é a importância do CARF para o país? Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. Estar aqui com vocês é muito prazeroso, né? Falar do CARF, para mim, é falar da coisa mais importante da minha vida toda, profissionalmente, com certeza absoluta. E para responder isso, antes eu que tenho que cumprimentar toda a nossa audiência, a todas e todos. E para responder isso, quanto tempo a gente tem mais ou menos de entrevista? A gente tem essa a gente resposta. tem a manhã inteira, se depender das jornalistas, mas de 40 minutos a 1 hora. Não, brincadeira, mas é que a importância do CARF para mim, e eu digo isso com conteúdo técnico, jurídico, mas com um conteúdo pessoal muito forte. Para mim, o CARF ele tem a importância da instituição que soluciona conflitos sociais de máxima complexidade. Eu digo isso tecnicamente porque dizem os grandes doutrinadores, principalmente Thomas Kipling, que pagar tributo é um dever fundamental, porque sem o tributo o Estado não sobrevive. E todos nós, a humanidade, entra na fase moderna, vamos dizer assim, vivendo em função do Estado. O Estado é tão importante que a pessoa abre mão de liberdade e abre mão de patrimônio para poder ser tutelado pelo Estado. Porque o Estado é a instituição que nos protege, que nos conduz. E por isso que a gente abre mão de liberdade e de patrimônio, os dois valores mais significativos da vida humana. Mas não é forçado dizer que o CARF é a instituição mais importante do ponto de vista de tributo? Eu não acredito. Sendo o tributo mais importante dentro da vida social, porque é ele que financia o Estado, ou um dos mais importantes, o CARF é a instituição que, em nível federal, no nível da União, pacifica conflitos tributários. E essa pacificação de conflitos tributários, ela permite que as outras instituições exerçam melhor o seu papel. Um CARF atuante, ele garante à Receita Federal que ela possa exercer o seu papel de fiscalizar e arrecadar os tributos com muito mais liberdade, porque o CARF vai depurar qualquer excesso. O CARF vai extirpar qualquer excesso. Mas, Carlos, a Receita Federal pode cometer excessos? Ela pode cometer excessos, em algumas situações ela deve cometer excessos. Tributação é sempre signo de riqueza. É sempre sobre um signo de riqueza, melhor dizendo. Tributação é sempre sobre uma operação econômica que gera riqueza. Ora, as operações econômicas mudam numa velocidade. Dos altos dos meus 63 anos, vocês não têm ideia. O mundo, quando eu comecei na engenharia, lá na década de 80, tinha um modelo econômico do qual hoje em dia sobrou muito pouca coisa, mas muito pouca coisa. Sobrou a construção civil mais arcaica
e algumas indústrias que ainda são mais artesanais. Mas até o modelo de negócios dessas indústrias mais artesanais, mais antigas, é diferente hoje em dia. Ora, quando eu tenho essas mudanças, muitas vezes o auditor fiscal da Receita, quando chega num contribuinte para verificar o cumprimento das obrigações tributárias, ele tem uma dúvida real se aquele fato econômico é fato gerador tributário ou não. E ele é um auditor fiscal. O trabalho dele é criar a arrecadação, é verificar se os tributos estão corretamente pagos. E quando ele se vê nessa situação, ele fala, esse fato econômico é fato gerador de tributo tal ou não? Nessa hora, quando o auditor fiscal tem dúvida real se o fato é gerador ou não, não se lhe ocorreu. Ele não pode ter dúvida que o fato ocorreu. Ele pode ter dúvida que o fato é ou não gerador de tributo. Se isso acontece, ele tem o dever de lançar. Por quê? Porque ele não pode ser o dono do crédito tributário. O crédito tributário é meu, Diane, é da Fernanda. É seu. É de toda a sociedade. O auditor fiscal não pode ele escolher se é ou não é fato gerador. E ele lança. E como se soluciona essa questão? O direito criou para isso instituições que têm o poder de julgar se esse tributo é devido ou não. Os atores sociais têm obrigação de cumprir os seus papéis. O delegado tem obrigação de investigar. O juiz tem obrigação de julgar. A Receita Federal tem obrigação de lançar e o contribuinte tem obrigação de se defender. Desse cotejo de interesses antagônicos, surge alguém para decidir se certo está o fisco ou se certo está o contribuinte. Esse alguém mais técnico, menos custoso, mais preparado, mais paritário é o CARF. E o CARF julgando com liberdade, com sabedoria, verificando efetivamente a legalidade daquele lançamento tributário, ele pacifica a sociedade e, principalmente, aqui vem uma função importantíssima do CARF, ele desafoga o judiciário, deixando para o judiciário as questões que efetivamente não foram possíveis de ser solucionadas no processo dialético com participação da sociedade, com participação do fisco, com participação de um órgão autônomo, de um órgão técnico, de um órgão muito bem preparado por pessoas. Por tudo isso, Diane, desculpe a resposta longa, eu acho o CARF de importância fundamental, não só para o Estado, para a União, mas principalmente para a sociedade. Carlos, e pensando justamente nessa pacificação, quais foram os desafios que o senhor enfrentou durante a sua gestão? Quais eram as questões tributárias que mais surgiam naquele momento? Olha, eu tive a felicidade de pegar um período de transição no CARF, um período muito importante. Historicamente, o CARF, como voto de qualidade, gerou, por muitas vezes, numa guinada de jurisprudência, gerou um CARF mais profisco. Era essa a percepção social. Eu não estou dizendo que era o que não era, estou dizendo que essa era a percepção social. Por que eu posso afirmar isso com tanta veemência? Porque a sociedade, se insurgindo contra essa percepção social, o que ela faz? Ela usa o canal institucional que ela tem. Ela vai ao poder legislativo e muda a lei que determina que o voto de qualidade vai ser proferido pela Fazenda Nacional, por um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Por uma questão
que eu atribuo a uma visão que a experiência dá para o profissional, ok? Como que eu justifico isso? Vocês são repórteres, vocês têm que ser curiosas. Eu nunca poderia ser um repórter, eu não sou curioso. Eu não tenho uma característica investigativa, eu não tenho uma característica de ficar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Minha fase de porquê, quando eu era criança, deve ter demorado 2 dias, entendeu? Eu não sou curioso, né? Isso, inclusive, é uma coisa ruim para mim como profissional. Um auditor fiscal da Receita Federal, ele tem a tendência de verificar que aquele fato é gerador. Na dúvida, existe uma máxima, na dúvida o fiscal lança. Ok? Então, na dúvida, o julgador julga para fisco. Tá? Não estou entrando no mérito da correção da decisão, de como é que eu deveria deixar de ser. Estou fazendo uma análise, né, histórica da situação. Com essa guinada, com o fisco ficando mais severo, eu vou dizer assim, nas decisões, com as decisões indo mais para o lado do fisco, a sociedade vai para o Congresso Nacional e pressiona o Poder Legislativo para alterar a lei. E isso acontece. Tá? Se isso acontece, me parece que a percepção de que efetivamente o CARF estava um tanto quanto descompensado é real. Tá? O movimento da vida é pendular. Se no meu exemplo o CARF estava aqui, ok? Pró-fisco. Quando muda a legislação e o voto fica favorável ao contribuinte, o CARF vem para cá. Um movimento pendular que depois dessa esgarçada para o contribuinte deveria, em tese, voltar para o centro, que é historicamente o lugar do CARF. Eu assumo justamente quando o pêndulo está começando a voltar para o centro. Tá certo? E eu sou uma pessoa muito equilibrada do ponto de vista tributário, muito técnico. Embora tenha exercido o cargo de auditor fiscal por mais de 22 anos, eu sempre tive uma formação acadêmica muito forte. Tá? Eu entro na Receita Federal já com uma certa idade, com uma certa experiência de vida, com 40 anos, e, ao mesmo tempo, eu começo o curso de Direito, mestrado e doutorado. Então, durante o dia, eu estava exposto aos influxos do fisco no meu trabalho. Durante a noite, por 12 anos, eu estava exposto ao influxo acadêmico no meu trabalho. E essa dupla força me fez buscar um caminho teórico e normalmente mais tendente ao centro. Essa característica é que eu levo para a presidência do CARF, com mais uma situação bastante interessante. Eu adoro o julgamento colegiado, mas eu tenho verdadeira paixão pelo julgamento colegiado. E aí, eu tenho a brilhante ideia de julgar todas as sessões da Câmara Superior nos 3 tributos. Eu entrava no plenário na terça-feira de manhã, saía na quinta-feira à tarde. Todas as sessões. Eu, se perdi, devo ter perdido uma ou duas, não é mais que isso, porque eu tinha um compromisso da administração, um chamado de um ministro, alguma coisa do tipo, né? Tipo, chefe, não vou porque eu estou me divertindo aqui julgando, então eu não vou não, tá? Muda a sua agenda. É óbvio que eu não podia fazer isso. Então, estar no julgamento, na primeira, na segunda e na terceira, me fez ter uma visão do CARF, Fernanda, que eu não consigo responder para você qual é o caso mais importante, porque eu estava em todos. E muitas vezes, Fernanda, as pessoas não têm noção disso. Você resolve um processo complexo em 1 hora, complexo, de valor altíssimo. Vocês acompanham, vocês sabem disso. E outras vezes,
você fica discutindo um processo de pequena monta por horas. E essa é a beleza do colegiado. Isso é o que eu chamo de uma decisão correta, uma decisão certa. Primeira vez que eu falei isso num evento, todo mundo olhou feio e falou que esse cara tá louco, como decisão certa. Qualquer um que sentou numa faculdade, no banco de uma faculdade de Direito, ou leu um livro de Direito, sabe que não existe certo e errado em direito. Né? Não existe. Ainda mais no CARF, que é analista caso concreto. O que eu chamo de uma decisão correta? É justamente uma decisão onde a parte perdedora, seja a fazenda, seja o fisco, ou sejam ambos, perdem, mas reconhecem que todos os argumentos deles foram analisados, foram debatidos, foram expostos à ciência do direito. Isso é a decisão correta. E não há órgão melhor nesse país do que o CARF para isso. Eu vou até aproveitar essa sua resposta para falar justamente sobre isso, que no CARF é frequente o reconhecimento à qualidade da sua gestão, especialmente por esse fator que o senhor citou, que é justamente ter acompanhado de perto as sessões de julgamento nas câmaras superiores. E aí, você já falou um pouquinho sobre o que motivou isso, mas de que forma você sente que essa participação também contribuiu para a qualidade dos julgamentos na época em que você esteve à frente do CARF? As figuras profissionais são muito importantes, Diane e Fernanda, minhas amigas, meus amigos. A figura é importante. Muita gente diz que a liturgia do cargo molda o ocupante da cadeira. Eu acredito nisso. Por que as pessoas, com muita bondade, emprestam esse conceito para a minha gestão? Porque ao estar lá e decidir de acordo com as minhas convicções e decidir de acordo com as motivações que eu tinha naquele caso concreto, as pessoas tinham um presidente do CARF sentado na cadeira, se expondo, passando vergonha, dando risada, feliz e julgando com absoluta liberdade. A liberdade típica da sua opinião fundamentada. Então, quem estava do outro lado não via o nós contra eles. Quantas vezes eu falei que o CARF ele é indicado, eu dei a palavra conselheiro representante do fisco, conselheiro representante dos contribuintes. Ele é representante dele próprio, ele é representante da sociedade. Ele foi indicado pelo fisco ou ele foi indicado pelos contribuintes para poder cumprir a lei e ter uma composição paritária. Ora, na hora que esse colegiado verifica que é aquele que naquele momento está ocupando a honrosa, a maravilhosa, a sensacional função de presidente do CARF, se expõe, se coloca lá, eu já comentei com vocês em conversa de corredor, e falo agora para todo mundo, para ser público, que é muito difícil quando a gente está num julgamento, levanta a cabeça e tem um repórter lá. Por quê? Porque qualquer coisa que você falar vai estar publicizado ao máximo. Você não está falando para 20, 15 pessoas que estão ali assistindo a sessão de julgamento. Não. Você está se expondo para os milhares, para os milhões de leitores das matérias jornalísticas técnicas, das matérias jornalísticas jurídicas. Então, isso gera, sim, claro, óbvio, uma insegurança. Então, o presidente do CARF, que está lá, todas as sessões, julgando, ele está se expondo. Se ele está se expondo, os outros conseguem se sentir à vontade e livres para poderem se expor também. Então, eu acho que é essa exposição, essa dialética, essa discussão, esse perde-ganha, esse tô certo ou tô errado,
é que leva a essa percepção que a sociedade teve de julgamentos equilibrados. Né? Eu odeio estatística ali, em julgamento do CARF, eu odeio estatística, odeio, eu acho que é um número, entendeu? Desimportante. O que me interessa no julgamento do CARF é a percepção de quando a pessoa sai da sala. Gente, que julgamento, caramba, que vitória, ou que derrota. Mas o cara fala que derrota, legal, existem inúmeras situações em que o CARF, que o patrono da parte perdedora, seja um advogado público, seja um advogado privado, perde e sai satisfeito com a decisão que foi proferida. Satisfeito no sentido, o meu trabalho foi examinado, foi debatido, eu me sinto representado pelo resultado. Não estou contente com ele, mas eu me sinto representado pelo resultado. O voto de qualidade, ou como que eu vou decidir uma situação de empate entre os conselheiros, ele sempre tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Não tem jeito. É igual disputa final de campeonato que você vai disputar pênalti. É injusto. É injusto, porque o cara está cansado, ele jogou 120 minutos de futebol, uma pressão desgraçada, 100 mil pessoas olhando para o cara, mais 1 milhão na televisão, e o cara vai bater. Cara, sabe, o voto de qualidade, ele tem todas as mazelas se fosse para o ímpar. Então, o voto de qualidade pró-fisco tem lógica, tem cabimento? Tem um cabimento muito grande. Qual seria o cabimento? Toda a história da minha primeira pergunta. O crédito tributário não é do julgador, não é da Receita, não é da União. O crédito tributário é da Diane, é da Fernanda, é do Carlos, é de todos que nos assistem. Ora, se ele é tão importante e eu fiquei num impasse, por que ele não pode ser favorável ao fisco? Vai restar ainda ao contribuinte o quê? Se socorrer do judiciário e movimentar a máquina judicial com todas as instâncias para poder ter a decisão exaurida por praticamente 4 instâncias judiciais, fora as 2 ou 3 que ele teve administrativas. Tem lógica? Tem. O voto de qualidade pró-contribuinte faz sentido? Faz sentido, claro que faz sentido. Ô, Carlos, você acabou de falar que faz sentido para o fisco, como é que faz sentido para o contribuinte? Faz sentido para o contribuinte porque houve uma dúvida se aquele valor é devido ou não é devido. Se houve uma dúvida, você pode se socorrer de um instituto de direito penal que todo mundo conhece, mas que eu acho que se aplica sim, e o CTN diz isso em determinado artigo, não vou citar porque minha cabeça é muito ruim, ele diz que, em dúvida, na dúvida, o contribuinte deve ser favorecido. O indúbio pró-contribuinte. Do mesmo jeito que eu tenho indúbio pró-réu. Por quê? Porque o CARF tem a função de analisar a legalidade do ato administrativo de julgamento. O CARF não faz justiça. Não pode fazer justiça. O CARF verifica a legalidade do ato administrativo de lançamento. Se eu tenho uma dúvida se aquele ato é legal ou não é legal, indúbio pró-contribuinte. Como resolver isso? A lei atual. Na dúvida, eu mantenho o crédito tributário, no caso do empate, né, do voto de qualidade, eu mantenho a integralidade do crédito tributário. Olha que lindo, meninas. Eu preservei a primeira hipótese,
mas eu diminuo essa situação de multa e juros, tá certo? Se o contribuinte resolver aderir a um parcelamento. E tiro a multa no caso desse contribuinte querer continuar litigando e ele vai para o judiciário sem garantia. Ou seja, eu estou preservando a segunda hipótese. Ok? Então, vejam vocês que sempre vai ter vantagens e desvantagens. Mas dentro desse cenário, o que é importante? O importante é, se o CARF está equilibrado, não há menor diferença para quem vai em voto de qualidade. Naquela situação da decisão correta, que você ganhou ou perdeu com todas as questões examinadas, naquela verdadeira aula de doutorado de direito tributário, que é uma sessão bem conduzida do CARF, que é a coisa mais linda que tem na vida para quem gosta do direito, tanto faz. Eu nunca fui questionado em voto de qualidade. Não gosto de estatística, mas eu não sei se no voto de qualidade comigo na presidência foi mais por ofício ou mais por contribuinte. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Em turma ordinária, eu proferi um voto de qualidade, que foi de bancada. Eu e os conselheiros da Fazenda tiveram a mesma ideia e os conselheiros do contribuinte todos divergiram. E aí meu voto prevaleceu. Uma vez, gente, uma vez. Todo o resto eu proferi voto de qualidade, proferi, mas as posições estavam trocadas. Entendeu? Então, isso é a beleza da questão. Isso é a maravilha do CARF. E aí, só para terminar essa questão de composição, que eu falo de indicação, por que em tribunal não se discute de onde veio o magistrado? Ninguém fala que o ministro tal é advogado, veio da advocacia, que o ministro tal veio do Ministério Público, que o ministro tal é juiz de carreira. Ninguém fala. Por que quando o operador do direito que acende um tribunal colegiado dentro da estrutura do judiciário, e a gente conhece a Constituição, a composição, tem os quintos constitucionais reservando vagas para a advocacia e para o Ministério Público, Procuradoria, por quê? Por quê que ninguém fala de onde veio? A gente até conhece que o ministro Barroso veio da advocacia, até sabe que o ministro Fachin veio da advocacia, que a ministra Rosa Weber tinha vindo da magistratura do trabalho. A gente até sabe isso, mas é um dado da biografia que ninguém... Não chega a ser determinante, né? Entendeu? Então, para mim, o CARF, estando livre para decidir, e, gente, quando eu falo livre para decidir, eu não acho que o presidente do CARF liga para alguém e fala, isso aí tem que ser resolvido assim. Nunca. Tenho 10 anos de CARF. Eu tenho a felicidade, eu acho que eu sou a única pessoa no CARF que foi tudo dentro do CARF. E ainda hoje tenho a felicidade de não ser nada dentro do CARF e não sair do CARF. Eu fui especialista, eu fui jogador, conselheiro suplente, eu fui conselheiro titular e fui presidente do CARF. E hoje em dia, graças a Deus e aos clientes, eu vou para o CARF do outro lado. Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito. Não é concebível para mim que um presidente chegue para um jogador e fale, isso aqui nós temos que resolver assim, nossa. Isso não existe. Isso não existe. Certo? Mas e por que acontece então, Carlos? Por que às vezes o CARF descompensa? Por conta de como a sociedade e o Estado veem o órgão. E assim, sendo bastante objetivo. É isso que fez diferença na minha gestão, por isso a percepção. Só isso. Baixou a bola, todo mundo feliz,
todo mundo batendo papo, todo mundo discutindo, brigando. Tem conselheiro que jogou comigo um ano inteiro, que eu acho que eu não joguei junto com ele nenhuma vez. Mas meu amigo. Aquela pessoa que você tem uma admiração profunda. Então, o fato dele discordar, que ótimo. Carlos, e até pensando no que você falou de que uma das funções do CARF é desafogar o judiciário, no CARF sempre se falou muito sobre o número alto de processos, né? E a demora para julgar. Que medidas que o senhor considera que podem ser eficazes para reduzir esse volume de processos e tornar os julgamentos mais rápidos sem que percam a qualidade deles? Isso é a escolha de Sofia, e eu vou dar uma opinião que é totalmente politicamente incorreta, eu posso ser crucificado por isso. O estoque do CARF deve ser administrado da melhor maneira possível, de maneira que o resultado seja o resultado ideal. É desumano a carga de trabalho em alguns momentos que o conselheiro do CARF tem. É desumano. Não dá para realizar. Se você compara a estrutura do CARF com a estrutura de Tribunal Superior, os ministros do Tribunal Superior julgam mais processos que um conselheiro do CARF. Uma vez eu estava num evento e eu estava apresentando os números do CARF, não sei o que lá. Aí, alguém da plateia, que era um juiz ou um membro de Tribunal Superior, quando eu terminei, desceu e falou assim: o senhor falou que o CARF julga isso, isso, isso? Vocês têm tantos conselheiros? Temos. Então significa que cada conselheiro julga esse tanto de processos? Sim. Nossa, a gente no judiciário julga muito mais. Com gabinete, né? Com assessores. Toda a carga de trabalho de um magistrado, e eu não estou dizendo que está errado, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a diferença que tem entre uma situação e outra. Então, se o Estado quer diminuir a fila do CARF, ele tem que aumentar a capacidade de julgamento do CARF, dando condições para que o CARF continue realizando o seu mistério com qualidade. E para ter qualidade, eu preciso de tempo. Senhoras e senhores, eu dou testemunho disso. Durante muitos anos, eu participei de matérias da segunda sessão. Não, desculpa, vou refrasear. Durante toda a minha carreira no CARF, tirando um período de especialista, eu só participei de matérias da segunda sessão. Eu já tinha, depois de 2, 3 anos, um repertório de votos prontos. Com isso, eu tinha uma grande produtividade. Ok? Experiência. Tinham processos que eu conseguia me dedicar por 3 semanas. Por quê? Porque eu tinha tido velocidade na minha produtividade nos outros casos. Um conselheiro que não tenha essa expertise, que não tenha essa experiência, ele não pode perder 3 semanas no processo. 3 semanas é que ele tem para realizar a carga inteira, porque uma semana ele está em julgamento. Então, essa questão da carga de trabalho do CARF é muito importante. Muito importante. Para permitir que as pessoas trabalhem de uma maneira produtiva, de uma maneira forte, com muito empenho, mas dentro de uma maneira saudável, uma maneira que possa efetivamente ser realizada. Ou seja, não respondi sua pergunta. Eu ia perguntar se tem alguma forma de fazer isso, pensando em que, na problemática que é toda vez que a gente fala em aumentar a estrutura pública. Tem sim.
O grande problema, Fernanda, do gasto público é a eficiência desse gasto. O quanto vai refletir em arrecadação uma estrutura bem montada que a sociedade entenda como uma estrutura adequada para o julgamento do crédito tributário. O CARF tem, de novo, mais de R$1 trilhão em valor de processo. O quanto que representa você colocar servidores nos gabinetes, no mínimo, dos presidentes de turma? O quanto? Eu não sei. Tem que mensurar. Qual é o aumento de produtividade que isso dá? Mas, principalmente, esse aumento... não, Carlos, é muito mais barato colocar inteligência artificial. Eu não tenho dúvida, eu não sou contra a inteligência artificial. O que eu digo que hoje ainda, na minha modesta concepção, e eu posso estar totalmente errado, como na maioria das vezes eu estou, mas eu acredito que a inteligência artificial ainda não consegue solucionar uma lide como um conselheiro consegue. Não consegue. Sinceramente, não consegue. Todos nós temos inúmeros exemplos de situação em que a inteligência artificial simplesmente estava equivocada. Então, tem que colocar? Tem. Modelo CARF, em cima de processos já com jurisprudência consolidada, só com questões indicativas para o conselheiro, interativa com o conselheiro, ótimo, vamos experimentar, temos que tentar solucionar. Eu peguei casos no CARF de pessoas físicas que estavam há 22 anos esperando a solução de uma restituição de um tributo. Valores de 10, 12 mil reais, que para muitos podem não ser significativo, mas com certeza para aquela pessoa era. Quanto mais que ela tinha direito. Como de fato se verificou no julgamento em que, quando ela chegou no lugar. Então, a fila é um problema social? É. Eu preciso atacar a gestão? Preciso. O presidente Gino faz isso. Todos os presidentes que me antecederam fizeram do CARF uma máquina de eficiência. Esse mérito não é meu. Eu disse isso desde a primeira vez. Eu peguei um colegiado, um órgão, melhor dizendo, totalmente preparado. Gente, o CARF tem medição de processos, tempo para executar tarefa em minutos. O servidor sabe que aquela tarefa ele tem que executar em 7 minutos, em 12 minutos. Mas são tarefas de distribuição? São, mas ele tem meta para aquilo. O conselheiro, quando ele pega um processo, ele sabe quanto tempo ele tem que se dedicar àquele processo. Ele pode pedir prorrogação, ele pode controlar o estoque dele, ele pode fazer o sopesamento entre os de fáceis e os difíceis, ele pode. Mas ele já sabe o que ele vai enfrentar. Então, o CARF é uma máquina de gestão. O presidente Carlos Gino melhorou mais ainda essa situação, com algumas travas que eu não consegui melhorar, ele conseguiu, muito mais competente do que eu. O que eu digo é, só número não adianta no CARF. Sendo bem objetivo, minha modesta opinião, só número não adianta no CARF. Mas eu não posso deixar de analisar esses números e tomar medidas para minorá-los. Tem uma história que eu já ouvi o senhor contando, eu queria relembrar aqui para todos acompanharem também, que é da mudança do CARF. Tinha ainda processo físico e foi mudando para o processo eletrônico. Eu lembro de uma história que o senhor contou sobre a dificuldade que era para levar os processos para, primeiro, pegar um processo, que você tinha que pegar o lote completo, e se ele tinha que ir para outro estado, tinha todo um trâmite ali de despachar faixas,
Enfim, é uma história divertidíssima. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente. E eu acho que Mark faz um elo, inclusive, com esse próximo momento do CARF, que agora é com a inteligência artificial. Ele já passou por uma revolução bem grande, que foi essa, né? Vocês vejam, isso que eu vou te contar remonta ao ano de 2009, entre 2007 e 2010, época que eu era especialista no CARF. Isso foi bem no comecinho. Né? Quando eu vou para o CARF, eu realizava o trabalho de análise dos recursos lá em Brasília. Então, eu deixava o meu cargo na Receita e era convocado por 15 dias, 20 dias, um mês, para trabalhar em Brasília organizando os processos. Então, não via essa dificuldade. Não era, não fazia parte. Eu chegava lá numa sala, tinha uma pilha gigante de processos. E eu ia lá examinando e decidindo. Bom, legal. Um belo dia, eu era bastante produtivo nisso, os meus chefes gostavam do meu trabalho. Um belo dia, chegaram para mim e falaram assim: Carlos, você não quer fazer isso da sua casa? Eu? Você não quer fazer isso da sua casa? Você fica com dedicação exclusiva ao CARF? Mas é claro que eu quero, eu adoro fazer isso. Pô, ainda mais em casa que eu não tenho que vir para Brasília, não tenho que me deslocar, não tenho que ficar no campo, fico longe da família. Claro que eu quero. Beleza. Saiu minha portaria, prestando serviço exclusivo para o CARF, em trabalho remoto. À época não tinha esse nome, mas era o conceito de hoje de trabalho remoto. Aí, Fernando, um belo dia, eu liguei para a Superintendência de São Paulo, porque os processos eram mandados por malote do CARF, onde eles estavam fisicamente aguardando para serem decididos, para São Paulo, para a Superintendência de São Paulo, onde eu, como servidor do CARF, ia buscar fisicamente aquele processo. E a Superintendência de São Paulo fica ali no bairro da Luz, todo mundo conhece, em cima do metrô da Luz, Avenida Prestes Maia. Eu morava na Zona Norte, relativamente tranquilo, fácil de ir. Beleza, vou buscar. Liguei. Olha, chegou um processo assim para mim, assim, eu vou buscar os processos. Não, doutor Carlos, você não vai buscar os processos, você vem buscar um processo. Eu falei, mandaram um processo para eu analisar um processo? Um processo. Tá bom. É mais fácil, eu pego o metrô e vou buscar. Não vai dar, viu? Como não vai dar? O processo tem muitos volumes. Tá bom, então eu vou de carro. Olha, dependendo do carro, não vai dar, viu? Imagina, tem uma Paraty, aquilo é uma perua Kombi. Peguei meu carro e fui. Cheguei lá, o processo tinha mais de 50 volumes. O processo tinha mais de 30 mil páginas. Quase que não coube na Paraty com o banco rebaixado. Eu levei processo, gente, no banco do passageiro, no pé do passageiro. Graças a Deus eu fui sozinha. Foi uma coisa incrível. Eu demorei assim, tipo 1 hora para carregar o carro. Por sorte, eu voltei com o meu carro na garagem, parei, tinha deixado o volume que eu imaginava que estava a peça que eu precisava analisar, ou seja, tinha que analisar a admissibilidade do recurso. Basicamente, eu precisava do recurso para ver se dava para admitir ou não dava para admitir. Eu brinco que eu precisava de uma folhinha que estava no processo, de 50 mil páginas. Fui lá, guardei esse processo do jeito que eu conseguisse pegar no meu carro, estacionei o carro na minha garagem, tirei esse volume, subi, decidi, 2 dias depois voltei e devolvi o processo. Hoje em dia isso é inconcebível, mas é uma coisa que, um processo, imagina o custo. O doutor Barreto sempre conta isso, que na época dele, antes dele começar a digitalização do processo, isso é um grande mérito do doutor Barreto, entre outros, um ícone da história do CARF, os conselheiros que voavam Varig, eles tinham franquia de peso para poder levar o processo. Para um convênio entre a Varig e o Estado.
Porque senão não dava para ele levar o processo, não cabia numa mala. Não cabia numa mala. Era a coisa mais normal do mundo. E o processo tinha que voltar com ele para Brasília. Obviamente, a decisão era datilografada, e tudo que era típico dessa época. Então, primeira vez que eu vi um processo no CARF, até hoje, quando eu vou examinar um processo, hoje, pelo lado da advocacia, é tão legal procurar no índice, dar um clique e abrir o documento. E, não, está no outro volume. Cara, o que é o outro volume? Você vai lá, dá outro clique. Maravilhoso. Fantástico. Você sabe que a gente entrevistou o Dr. Barreto e aí ele contou que na época dele, também nessa transição, a prioridade do elevador no CARF era dos processos e não dos conselheiros. Eu imagino aquele elevador que... Eu fiquei praticamente 1 ano no CARF. Teve um elevador que ele ficou quebrado o ano inteiro. Eu não me conformava com isso. Não tinha peça. Não tinha peça. Tão novinho que ele era, não tinha peça. Acho que ele ficou uns 8 meses quebrado. E eu pressionando o pessoal da logística todo dia. Não é possível. Não, presidente, calma. Parece que vai sair. Chegou, tá não sei aonde. Aquelas coisas. Muito bom. Carlos, já encaminhando para o final, a nossa última pergunta é sobre o futuro do CARF. Olhando para o futuro, como o senhor imagina o CARF e o que ainda precisa melhorar? Eu imagino o CARF cada vez mais relevante. Eu imagino o CARF cada vez mais importante. Eu imagino o CARF cada vez mais abraçado, porque a sociedade e o Estado vão conseguir enxergar a importância desse tribunal. E com isso, quanto maior a importância desse tribunal, uma coisa meio óbvia, ele vai ter mais recursos. E tendo mais recursos, grande parte de tudo que eu disse como solução do CARF se torna factível, se torna implementável, pelo menos. Por conta disso, eu vejo uma relevância muito grande para o CARF. Por conta disso, eu vejo um futuro muito promissor para o CARF. Mas eu tenho certeza absoluta que isso necessariamente passa por uma valorização de quem faz do CARF o melhor e maior tribunal administrativo deste país. Dos conselheiros, dos servidores, dos terceirizados, de todos que contribuem para que o CARF realize o seu mistério. Mas eu sou muito otimista quanto a isso. E vejo também, graças aos esforços já mencionados, que o CARF vai se tornar cada vez mais produtivo e efetivo nessa questão de temporalidade. Muito legal. A gente só tem a agradecer por essa entrevista, por todas as suas considerações, os seus conselhos, suas histórias. É sempre uma honra. Então, mais uma vez, a gente do Jota, no geral, agradece pela disponibilidade e por estar sempre disposto a compartilhar tudo que você viveu nesse órgão que tem nosso coraçãozinho e que a gente compartilha do amor por ele. Então, muito obrigada, Carlos. Obrigada, Fernanda, também. Obrigada a todo mundo que nos assistiu até aqui. Obrigada, doutor Carlos. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Diane. Eu quero agradecer demais a quem vai acompanhar essa entrevista e principalmente agradecer ao Jota na figura das minhas grandes amigas, Diane e Fernanda. Muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado por toda a consideração e carinho que vocês sempre emprestam para mim. Muito obrigado.